Olá, primeiro ano, tudo certo com vocês? Bom, então a gente vai dar continuidade aos nossos conteúdos, às nossas postagens. Então hoje a gente vai dar início às funções, pela mais simples, na minha opinião, então a função do primeiro grau, ou função afim, tanto faz qual dos nomes a gente usa. Função afim vai ser toda ela escrita nesse sentido aqui, ó, f de x igual a x mais b. Ou seja, o a e o b são números aqui, tá? São números reais. Qualquer número ele pode ser. O a só não pode ser zero, porque senão isso aqui não vai existir, vai ficar só o coeficiente b. O número b, desculpa. Então, ó, aqui o a gente chama de coeficiente de x e o b é chamado de termo independente, ou termo constante, tanto faz como a gente se refere a ele. Beleza? Aqui alguns exemplos, ó. F de x igual a 6x mais 4, onde o a é 6 e o b é 4. F de x igual a menos x mais 1, a menos 1, b mais 1. E assim por diante, ok? Aqui um exemplo de porque a função está ligada tá relacionado com dependência, tá? Então, sempre quando a gente trabalhar com função, vai ter algo que é constante, ou seja, que é o elemento b, e vai ter alguma coisa dependendo de outra, que no caso seria o f de x dependendo dali do 6x mais 4 naquele exemplo ali, ok? Trouxe um exemplo mais prático ali. Por exemplo, ó, um táxi começa uma corrida com o taxímetro marcando R$ 4. Cada quilômetro rodado custa R$ 1,50. Se ao final de uma corrida o passageiro pagou R$ 37, a quantidade de quilômetros percorridos foi. Então vamos para a resolução. O que a gente tem aqui? A gente sabe quanto que é a taxa fixa? Algo que nunca vai mudar? Sabe, né? Porque se ele diz, um táxi começa uma corrida com o taxímetro marcando R$ 4, ou seja, ele não vai ser menos que R$ 4 essa corrida. Ou seja, o nosso B vai ser 4, certo? O nosso termo independente vai ser 4. Cada quilômetro rodado é 1,50. Então, se a gente tomar como quilômetro X, então 1 quilômetro vai ser 1,50. 2 quilômetros vai ser 3. Ou seja, a gente sempre vai relacionar a quantidade de quilômetros vezes o preço que a gente pagou aqui. Paga por quilômetro, ou seja, 1,50 vezes x. E 37, então, seria estaria relacionado com o total da corrida. Aqui, isolando os termos e depois isolando a letra x, a gente obtém que é 22 quilômetros. Então, uma corrida de 22 quilômetros vai custar esse R$ 37. Beleza? Dentro das funções afins, das funções de primeiro grau, a gente tem a função linear. Que tipo de função linear? O que é uma função linear? É quando o gráfico da função dela, ou seja, o termo independente dela é zero, ok? Então, sempre vai ser zero. O a, como não pode ser zero, vai ter que ser um número real qualquer, ok? Então, por exemplo, 6x, 3,5x, menos 7x, onde sempre o b é zero. Aqui então a gente tem o gráfico de uma função do primeiro grau, inclusive dessa função linear, beleza? Por exemplo, aqui, ó, como que a gente vai construir um gráfico? Ó, tomando a função y igual a x menos 3, ou seja, eu coloquei y aqui, mas se por exemplo eu quisesse colocar f de x, é a mesma coisa, ok? Tanto faz. Eu separei em dois passos aqui, tá? Primeiro passo é a gente encontrar os pares ordenados, ou seja, a gente dá valor para x e substituir lá na função, ok? Então, ó, aqui eu di o valor para x 1 e 2. Então, no lugar de x eu vou substituir por 1 e vou substituir por 2. Então, 1 menos 3 menos 2, 2 menos 3 menos 1, ok? Que deu aqui, ó, que tá aqui. Tranquilo? Então vamos lá. O que me gerou aqui? Ah, aqui tá y, mas podia ser f de x, tanto faz, tá? Por que eu coloquei xy? Porque a gente vai levar para o gráfico, ou seja, para o plano cartesiano. Então precisa ser x e y para a gente colocar no plano cartesiano. Então quando o x é 1, o y é menos 2. Quando o x é 2, o y é menos 1. Então a gente gerou par ordenado. Então a gente consegue fazer o que agora? Ir lá no gráfico, fazer um gráfico
de x por y e fazer o quê? E plotar os pontos lá, né? Então, ó, aqui o ponto B é 2 para x menos 1 para y. Ponto A é 1 para x menos 2 para y. E o que a gente consegue fazer? Traçar essa reta. Ok? Então, dessas funções, a gente, só lembrando aqui, só deixando bem marcado isso aqui, a função do primeiro grau sempre vai ser uma reta, tá? Obrigatoriamente tem que ser uma reta o gráfico dela, beleza? Então a gente tem a função crescente e a função decrescente. Qual é a diferença? Então, para a gente saber se uma função é crescente ou decrescente, a gente sempre vai olhar o valor de A. Se A é positivo, a função é crescente. Se A é negativo, a função é decrescente. Quer ver aqui, ó? Então a função se eu não coloquei exemplo aqui, mas enfim, ó, o que aconteceu aqui? A função está crescendo, ok? Então se a função está crescendo, ela é crescente, correto? E qual que era o valor de A nesse exemplo aqui? O valor de A era 1. 1 é positivo? Sim, então ela vai ser positiva. Se fosse negativa, a função faria isso aqui. Ela viria para cá. Ela ia decrescer da esquerda para a direita. Beleza? A gente tem a função constante que ela não se encaixa em nenhuma das funções. Por quê? Porque ela não tem a incógnita nenhuma. Ela não depende de nada. Certo? Sempre vai ter o quê? O A igual a zero. Ou seja, vai ficar só o termo independente aqui, no caso B. Então, por exemplo, vai ficar f de x igual a 2, y igual a menos 3, f de x igual a 5. Ou seja, isso vai também ser uma reta, ok? Mas só que ela não pode ser considerada uma função de primeiro grau, por não ter a incógnita x nesse caso. Ó, aqui o gráfico dela. Ó, o que vai acontecer? Tanto faz o valor, vai dar uma reta paralela ao eixo x. Sempre vai ser paralelo quando a gente falar da função constante. Beleza? Aqui, ó, um mapa mental. Só relembrando, então o gráfico, a função vai ser crescente ou decrescente. Por isso que eu não pus o exemplo lá em cima, tá? Porque vai ter aqui, ó. Se o a é maior que zero, a reta é crescente. Logo, a função é crescente. Se o a é menor que zero, a reta é decrescente, ou seja, a função é decrescente. Beleza? Aqui, ó, construindo o gráfico, o que a gente vai fazer? Primeiro passo, escolher os valores para x. Então, a gente vai escolher uns valorzinhos para x aqui. Segundo, encontrar suas ordenadas em y. Certo? E depois fazer os pares ordenados e pôr lá e traçar a reta. Beleza? Então, só lembrando que sempre vai ter que ser uma reta. Beleza? Vou passar algumas atividades para vocês. Qualquer dúvida é só me chamar. Valeu?